Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, né? Nós hoje estamos retornando às nossas aulas de história. Tivemos um período de 15 dias de recesso, né, de nossas atividades, e hoje vamos retornar às nossas aulas. Na nossa última aula de história, nós trabalhamos o assunto a Primeira República. Nós estamos trabalhando no nosso livro didático, nós estamos trabalhando o capítulo 3 do nosso livro, Primeira República, Dominação e Resistência. E nas nossas últimas aulas sobre a Primeira República, nós tratamos dos aspectos políticos e dos aspectos econômicos. Então, nesse primeiro momento do assunto Primeira República, falamos da dominação. As elites brasileiras da Primeira República dominaram as massas populares, as massas trabalhadoras, a partir do recurso da política e a partir do recurso da economia. Então, nós vimos a utilização da política e da economia para dominar massas de trabalhadores no nosso país. O tema de hoje, dentro ainda do capítulo 3, é sobre os movimentos de resistência que ocorreram no Brasil, na Primeira República, contra esses desmandos, essa dominação desumana das elites aqui no nosso país. A gente percebe, né, pelo que ficou de registro histórico, que os trabalhadores do Brasil, a população brasileira, não ficou passiva, não ficou inerte, enquanto as elites mandavam e desmandavam e praticavam injustiças no nosso país. Então nós vamos ver hoje alguns movimentos de resistência que sempre serão reprimidos pelo governo brasileiro, que representava as elites, sempre era reprimido com violência, a bala, e não foram poucos os trabalhadores e os revolucionários, né, os que se rebelaram contra esse sistema cruel de dominação, não foram poucos os que perderam a vida, perderam a liberdade, né, e sofreram por resistir, né? Então, o primeiro movimento de resistência que nós vamos ver foi a Guerra de Canudos. Depois, se vocês quiserem, né, assistir, né, no YouTube, há um trabalho, né, do cinema brasileiro, Canudos. É bem interessante, depois vocês dão uma olhadinha nisso, né? Então, o que foi a Guerra de Canudos, né, ou a Revolta de Canudos? A Revolta de Canudos vai acontecer no sertão da Bahia. Os sertanejos baianos estavam cansados de sofrer a opressão dos fazendeiros. Muitos deles também estavam desempregados, passando necessidades, passando fome. E eles não tinham no governo um apoio para resolverem a sua situação. Dentro desse cenário, lá no sertão da Bahia, de pobreza, de descaso e da exploração desses trabalhadores, vai surgir um personagem que será o personagem principal desse movimento chamado de a Revolta de Canudos, né, ou depois a Guerra de Canudos. Esse camarada, ele tinha o nome de Antônio Vicente Mendes Maciel. Depois ele vai ser chamado apenas, né, de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era um homem comum, ele era do Ceará, era um homem comum, era um homem trabalhador, mas por causa de algumas dívidas perdeu tudo, né, o que ele tinha, as coisas que ele tinha, e depois vai se dedicar a uma vida de beato.
vai andar, né, pelos sertões, ou melhor, pelo sertão da Bahia, vai andar também, né, pelo uma parte do Ceará, pregando a palavra de Deus. E Antônio Conselheiro, ele vai arrebanhar em torno da sua personalidade, em torno da sua pregação, várias pessoas, principalmente pessoas pobres, sertanejos pobres. E muitos vão encontrar na palavra de Antônio Conselheiro uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. E o grupo de Antônio Conselheiro vai crescer de forma absurda. E o que vai acontecer? Quando esse grupo se torna grande, então Antônio Conselheiro vai lá para, né, a região da Bahia, e ele vai se instalar com esse pessoal que está ali seguindo, né, às margens lá de um rio, de um riacho. E ali vão formar uma comunidade que esses sertanejos, seguidores de Antônio Conselheiro, vão chamar de Belo Monte. Então, a fama de Antônio Conselheiro vai se espalhar por todo o sertão baiano, e muitas pessoas virão de longe para engrossar as fileiras, né, de Antônio Conselheiro, da comunidade de Belo Monte. O que vai acontecer? Governantes e poderosos da época, governantes e fazendeiros, não vão olhar com bons olhos essa aglomeração de pessoas em torno de Antônio Conselheiro. Primeiro, porque muita gente está fugindo da exploração das fazendas, deixando as fazendas, deixando o trabalho, para se unir à comunidade de Belo Monte. A comunidade de Belo Monte era uma comunidade, como o próprio nome diz, né? Eles tinham um estilo de vida comunitário. Eles plantavam, eles também negociavam, vendiam, né? E viviam uma vida razoavelmente boa se comparar com a vida que eles tinham nas fazendas. Então esses grandes fazendeiros da Bahia e da região ali, né, em torno de Belo Monte, não vão olhar com bons olhos a figura de Antônio Conselheiro, e nem dos seus seguidores, e nem da comunidade de Belo Monte, né? E, além disso, Antônio Conselheiro, ele pregava contra a República, ele pregava contra o pagamento de impostos, ele pregava contra a prática de injustiças. Então, tudo isso fez com que, na mentalidade daqueles que não gostavam dessa ideia do Antônio Conselheiro, principalmente daqueles que estavam perdendo mão de obra barata, então essas pessoas vão formular uma ideia e divulgar essa ideia sobre Antônio Conselheiro e sobre o movimento de Belo Monte, que depois é chamado de Canudos, né? Então vão dizer que aquela comunidade é antirrepublicana, quer restaurar a monarquia. Vão dizer que ali, né, estão se juntando todo tipo de pessoas, de criminosos. Então vão forjar uma ideia contra Canudos para terem o pretexto de organizarem uma guerra para destruir a comunidade de Belo Monte ou a comunidade de Canudos. Então, o governo brasileiro da época, o governo federal, vai auxiliar as pessoas, o governo da Bahia, esses grandes fazendeiros, mandando armamentos, mandando homens com expedições para destruir a comunidade de Canudos, né? Então, o governo vai mandar 3 expedições para lutar contra Canudos, contra a população, a comunidade, né, construída por Antônio Conselheiro. E as primeiras expedições serão derrotadas, né, pelos sertanejos que estão unidos em torno de Antônio Conselheiro. Porém, quando a comunidade de Belo Monte consegue essas vitórias, aí é que os poderosos ficam assustados. Eles temem uma rebelião de maior alcance no Brasil, né? Então o governo vai organizar uma 4ª expedição, e nessa 4ª expedição eles vão destruir por completo, vão matar todos os habitantes de Belo Monte, de Canudos, né? Uma história triste
da história do Brasil. O Exército Brasileiro, as forças policiais, né, do Brasil sendo utilizadas para destruir, para matar brasileiros que lutavam contra a pobreza, contra a exploração, né? Então, esse foi o primeiro caso de resistência contra os desmandos e contra os desmandos políticos dos poderosos na Primeira República. Então, a Guerra de Canudos foi o primeiro movimento de resistência, né? O segundo movimento, vão anotando aí, viu? O primeiro tópico é esse, a Guerra de Canudos. O segundo tópico, que é o segundo movimento de resistência na Primeira República, é chamada de a Guerra do Contestado. Enquanto a Guerra de Canudos aconteceu na Bahia, no Nordeste brasileiro, a Guerra do Contestado vai acontecer ali, entre os estados de Santa Catarina e o estado do Paraná, né? Então a gente vai ver o seguinte, o que foi a Guerra do Contestado? Durante algum tempo, não havia uma divisão tranquila, uma divisão sossegada, uma divisão aceita por Santa Catarina e pelo Paraná, da divisão territorial desses dois estados. Não havia essa divisão. Então nós vamos ver que 3 problemas serão fatores importantes para que haja a Guerra do Contestado. Então, o primeiro é esse, é que a divisão territorial entre esses dois estados, a região de Santa Catarina e a região do Paraná, não tinha ainda uma divisão ainda certa. E isso gerava muitos conflitos entre esses dois estados, nessa região. Por isso que vai ser o nome, a Guerra do Contestado, que era uma região disputada entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. Justamente por não haver ainda uma divisória, uma divisão ainda precisa entre esses dois estados. Então, o segundo fator é o seguinte, que não havendo essa divisão ainda precisa entre esses dois estados, os grandes fazendeiros desses dois estados, eles vão lutar por terras, por se apropriar de terras desses dois lados, que se dizia que era de Santa Catarina e se dizia que era do Paraná. Então esses grandes fazendeiros estão lutando ali e entre eles vai haver conflitos também, né? Esse é o segundo motivo da Guerra do Contestado. Mas no meio dessa briga toda por terra dos grandes fazendeiros, no meio dessa briga toda pelos dois estados lutando, né, por um limite preciso, está a população pobre, ou estão as populações pobres. Populações de camponeses que tinham suas terras ali, né, dos poceiros que tinham terras, e que esses poceiros vão ter suas terras tomadas, eles serão expulsos à força, ameaçados sob o poder, né, sob a mira de armas. Então a vida ali naquela região entre Minas Gerais, entre Santa Catarina e Paraná, era muito complicada, era muito difícil. Mas para piorar ainda, vai acontecer um terceiro fator que vai contribuir para a Guerra do Contestado. E que fator é esse? No ano de 1908, quem governava o Brasil era um presidente chamado Afonso Pena. Ele governou de 1906 a 1910. Afonso Pena, ele tinha um projeto, ele era presidente representante das oligarquias paulistas. Estão lembrados lá, né? Da República do Café com Leite, que eles elegiam presidentes, né, de acordo com seus interesses. Então Afonso Pena era representante das elites paulistas. E ele vai usar o seu cargo de presidente e criar um projeto para construir uma ferrovia que ligasse São Paulo ao Paraná, né? Então, para que ele vai construir essa ferrovia? Para atender aos interesses das elites agrárias, né? E o que vai acontecer? Para construir essa ferrovia, ele vai contratar
uma empresa norte-americana, uma empresa dos Estados Unidos, chamado Brasil Highway Company. Então eu disse que a ferrovia ligaria São Paulo a Paraná, né? Mas é São Paulo ao Rio Grande, né? Não é São Paulo ao Paraná, São Paulo ao Rio Grande. Então ele vai contratar uma companhia norte-americana, Brasil Highway Company, para construir essa ferrovia. E como pagamento, como forma de pagamento, né, complementar, né, o pagamento, ele vai dar a essa companhia, a Brasil Highway Company, ele vai dar a ele 15 quilômetros dos dois lados da ferrovia de terra. Já imaginou quanta terra ele vai dar a essa companhia? Então ele vai dar 15 quilômetros de um lado e 15 quilômetros do outro lado da ferrovia. Então a ferrovia passará, né, unindo São Paulo e Rio Grande do Sul, e todo esse território, 15 quilômetros de uma margem da linha de trem e 15 margem da outra, seria dessa companhia, Brasil Highway Company. E o que é que essa companhia vai fazer? Ela vai criar uma outra empresa chamada Lamber, e essa empresa Lamber, que é da Brasil Highway Company, vai lotear todo esse terreno às margens da ferrovia e vender e ter lucro com esse dinheiro. Só que há um porém. Essas terras que estão às margens da ferrovia são habitadas por trabalhadores, por poceiros, são habitadas por pessoas que trabalham e ganham a vida e vivem a vida nessas terras. E o que vai acontecer com esses poceiros que viviam nessa região, com esses camponeses? Eles serão expulsos pela companhia Lamber, pela companhia Brasil Highway Company, serão expulsos. E esse pessoal serão expulsos de suas terras, ficarão desempregados, passarão fome e necessidade. Veja as injustiças praticadas, né, pelas elites agrárias desse período aí da Primeira República. O que vai acontecer? Nesse cenário de perda de terras, de fome, de necessidades, vai surgir um outro beato, mais um beato na história, né? Esse beato, ele vai surgir pregando, o nome dele é José Maria. Então o beato José Maria vai anunciar a palavra de Deus, vai trazer consolo, trazer conforto, né? E muita gente camponesa, pobre, desassistida, expulsa de suas terras, vão aderir à pregação de José Maria. Só que essas pessoas não vão ficar apenas no aspecto religioso em torno de José Maria. Eles vão também se unir para lutar contra esses poderosos que tomaram as suas terras. Vão lutar. E, mais uma vez, os governos estaduais, municipais, o governo federal, as elites agrárias dessas regiões de Santa Catarina e do Paraná vão se unir para lutar contra esses movimentos que lutavam, esses trabalhadores que lutavam por suas terras, que lutavam para sobreviverem daquilo que eles sabiam fazer, que era cuidar da terra, cuidar do gado e cuidar de suas plantações. Então, mais uma vez, as forças do governo federal, estadual e particulares vão destruir e vão matar esse movimento, essas pessoas do movimento. Inclusive, o próprio José Maria será morto, será assassinado por agentes, né, do governo, da polícia, do exército e de particulares, né? Mas os poceiros e camponeses da região do contestado não vão desanimar. Eles vão elaborar a crença de que José Maria vai ressuscitar. E junto com Dom Sebastião, que era um rei de Portugal também, que eles acreditavam que viria como um tipo de um Messias, viriam lutar para ajudar os poceiros e camponeses da região do contestado a vencerem
os seus opressores, né? Mas, infelizmente, será mais um movimento que será destruído à base da bala e bala do Estado brasileiro e dos estados de Santa Catarina e do Paraná, né? Então esse foi o segundo movimento, o movimento chamado de a Guerra do Contestado. Então o primeiro, a Guerra de Canudos. O segundo movimento, a Guerra do Contestado. Um terceiro movimento, que é tido como um movimento de resistência aqui no Nordeste do Brasil, foi os cangaceiros. É o terceiro movimento que a gente vai observar, né? Então, cangaceiros e cangaços. O que foi isso, né? A gente vê que os cangaceiros eram bandos de homens armados que geralmente eles eram obedientes a um chefe. Eles tinham um chefe. E eles viviam de assaltos e saques. Então esses bandos de homens armados viviam principalmente aqui no Nordeste, no polígono chamado Polígono da Seca. E eles viviam aqui praticando assaltos, saques, invadindo propriedades, invadindo comércio, invadindo cidades e se apropriando do que as pessoas tinham e saqueando e levando, e viviam disso, de saques, né? Então, ainda hoje há no imaginário popular, principalmente por conta da literatura, por conta da música, da cultura em geral, há uma dúvida por parte de alguns se os cangaceiros eram heróis ou se eles eram bandidos. Mas a gente sabe que o cangaço é um movimento que ele é definido como uma forma de banditismo. Era a prática de pessoas que se reuniam em grupos para roubar, saquear, matar, né? Perseguir pessoas, matar pessoas por pagamento. Então eles faziam todo esse tipo de criminalidade. Então o Nordeste brasileiro, na Primeira República, não tinha condições econômicas de sustentar e de manter todas as pessoas com o estômago cheio. Então muita gente partia ou para a religiosidade ou para ações de violência para sobreviverem. Então muita gente aderiu à violência, que foi o caso dos que ingressaram nos vários bandos de cangaceiros que existiam aqui. Existiam basicamente dois tipos de cangaço. Dois tipos. O primeiro se chama cangaço dependente. Esse cangaço dependente era um grupo de homens armados que tinham como liderança algum fazendeiro. Então, fazendeiros poderosos e ricos juntavam na sua fazenda, em torno da sua fazenda ou suas fazendas, vários grupos de homens armados, jagunços, tanto para proteger a sua propriedade, como também para resolver problemas de vingança que eles tinham, ou algum problema em que eles queriam se apropriar ou se apossar da propriedade de um fazendeiro mais fraco que ele, ou de um pobre trabalhador que tinha apenas 1 ou 2 hectares de terra e que vivia daquilo ali. Então, eles usavam esses homens para se apropriar, para fazer medo, para intimidar essas pessoas, né? Então, existiram vários fazendeiros que tinham esses grupos de homens armados ao seu serviço. E a isso dá-se o nome de cangaço dependente. Mas também havia um segundo tipo de cangaço que é o mais conhecido. É o cangaço independente, que eram bandos de homens armados que agiam por conta própria, sobrevivendo de quê? De assaltos, de saques. Eles não tinham residência fixa e viviam em conflito constante contra a polícia,
que eles chamavam de volantes, né? Então, esse é o tipo de cangaço mais comum e que existe no nosso imaginário, é o cangaço independente. Desse tipo de cangaço independente, que é o que nós mais conhecemos, apareceram vários líderes, e os mais importantes e famosos foram Jesuíno Brilhante, que foi um líder desse movimento de cangaço independente, Antônio Silvino, que foi outro muito conhecido e temido, né? O Senhor Pereira, né? E um dos mais famosos, e o mais famoso de todos eles, é o famoso Lampião. Né? Lampião foi o mais conhecido deles, por causa da sua ousadia na luta contra a polícia. Também pela organização do seu bando, e foi o bando que mais teve assim, né? Durou muito tempo esse bando, né? Pela organização, duração do seu bando, né? E por sua também capacidade de fazer alianças. Lampião era um líder de um bando de cangaceiros, mas também ele fazia acordos com os chamados coronéis da República, né, no interior do Brasil, né? Fazia acordos e recebia deles ajuda, recebia dinheiro, recebia armas. E em contrapartida, naquele ditado que uma mão lava a outra, Lampião fazia os serviços que esses coronéis que lhe ajudavam mandavam ele fazer, né? Porém, a partir da década de 30, principalmente já se aproximando, né, na segunda metade da década de 30, houve por parte do governo brasileiro uma investida muito pesada para acabar com o cangaço no Nordeste do Brasil, né? Então, dentro dessa investida para acabar com os cangaceiros, Lampião será morto em 1938. E um dos líderes do seu bando, que era também o Corisco, que era líder junto com Lampião, ele será morto em 1940, dando fim a essa modalidade de cangaço. Então, o cangaceiros e cangaço também foi uma forma de resistência no sertão do Nordeste brasileiro, né? É o terceiro movimento. O quarto movimento de resistência que nós vamos ver é a chamada Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina vai acontecer no Rio de Janeiro. No início do século XX, 1902 a 1906, quem governava o Brasil era um presidente chamado Rodrigues Alves. E Rodrigues Alves, quando ele assumiu a presidência do Brasil, ele quis modernizar o Rio de Janeiro. Por que ele quis modernizar o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, ele pretendia fazer novas construções no centro do Rio de Janeiro, né? E também ele pretendia higienizar, fazer uma campanha sanitária para acabar, né, com as doenças que havia no centro do Rio de Janeiro. Nessa época, no centro do Rio de Janeiro, havia muitos abrigos comunitários. Muitas pessoas que moravam, né, em casas populares, em cortiços. Então, se a gente lê o Cortiço de Aloysio de Azevedo, a gente vai ver como era o Rio de Janeiro na época, né? Aí o que vai acontecer? Então, sem consultar a população, o prefeito do Rio de Janeiro, orientado pelo presidente da República, ele vai mandar os funcionários da prefeitura derrubar todas essas moradias, sem falar com os moradores. Então, dentro de poucos dias ou semanas, várias casas foram demolidas no centro do Rio de Janeiro. Cerca de 14 mil pessoas ficaram sem teto, ficaram desabrigadas. Aí tiveram que subir os morros, aí, né, a
a origem das comunidades que existem hoje no Rio de Janeiro, tiveram que subir o morro e fazer novas habitações deles, para eles lá em cima, né? Muitos tiveram que ir para os mangues, fazer suas casas de palafitas nos mangues, né? Então, isso vai gerar uma revolta no Rio de Janeiro. Somada a isso, aconteceu também que o Congresso brasileiro, que ficava no Rio de Janeiro, eles aprovaram em 1904 a lei da vacina obrigatória. Então havia um combate a várias doenças, principalmente a varíola, né? Várias doenças, a varíola, a febre amarela e outras, né? Então foram obrigados, o Congresso agora aprovou uma lei obrigando todo mundo do Rio de Janeiro a tomar vacina. O povo já estava revoltado, porque foram expulsos de suas casas, tiveram suas casas destruídas, agora se revoltaram ainda mais pela obrigatoriedade da vacina. O que vai acontecer? O povo vai sair na rua e entra em conflito com os agentes de saúde do governo, que vai mandar a força da polícia, né, a força física, para obrigar os cidadãos a tomar a vacina. Isso vai gerar um conflito muito grande, vai gerar um conflito terrível, e o Rio de Janeiro vai viver uma verdadeira guerra civil, né? O que vai acontecer? A população armada de paus, pedras e pedaços de ferro, barra de ferro, né, vão enfrentar a polícia armada de arma de fogo. Então, tanto no centro do Rio, como em vários bairros do Rio de Janeiro, né? A cidade, de fato, se transformou em uma praça de guerra por conta disso. Cerca de 3.000 pessoas avançaram em direção ao Palácio do Catete, que era a sede do governo, né? Gritando palavras contra o governo, contra a polícia e contra a obrigatoriedade da vacina. Diante dessa manifestação popular, o governo ele vai pedir apoio ao Exército e à Marinha e vai ordenar, veja o absurdo, ordenar o bombardeio desses lugares onde estão esses revoltosos, né? Mas o povo vai resistir, né? Então o povo vai resistir de tal forma que o governo vai revogar, vai anular, vai cancelar a obrigatoriedade da vacina. Então essa foi mais uma revolta popular contra as arbitrariedades do governo no período da Primeira República, né? O quinto movimento é chamada de a Revolta da Chibata. Durante o início da República, aqui no nosso país, no Brasil, os marinheiros que faziam, né, que trabalhavam, né, nos navios aqui do governo, da Marinha Brasileira, a maioria, os marinheiros eram negros, eram descendentes dos escravos. Só lembrando, né, a escravidão tinha sido abolida poucos anos antes, em 1888, né? E os marinheiros eram negros e os chefes das embarcações dos navios, os comandantes oficiais, eram brancos, eram filhos e descendentes, né, dos antigos senhores aqui do Brasil, dos senhores do Brasil. Então, no navio, apesar dos navios brasileiros serem modernos para a época, mas a relação entre oficiais e os marinheiros era ainda uma relação baseada nos costumes da escravidão ainda. Os oficiais brancos se achavam senhores dos marinheiros negros. E o que acontecia? Havia até castigos físicos. Se um marinheiro cometesse algum erro, algum equívoco, ele podia ser preso, ou ele poderia levar 25 chibatadas. Aí o que vai acontecer? Um marinheiro, ele vai cometer um erro num dos navios do Brasil, aqui no Brasil, né? Esse marinheiro se chama Marcelino Rodrigues Menezes,
E os oficiais vão condenar esse marinheiro a 250 chibatadas. A norma de disciplinar dizia que eram 25 chibatadas. Mas os oficiais, estressados e revoltados contra o Marcelino, vão condená-lo a 250 chibatadas. Isso vai provocar a indignação dos marinheiros. E eles vão se revoltar, vão prender os oficiais, vão se apossar de 2 navios de guerra brasileiros, o Minas Gerais e São Paulo, vão apontar esses navios, os canhões dele, para a capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, né? Ameaçando o governo brasileiro e reivindicando o quê? Reivindicando o fim dos castigos físicos, reivindicando melhores condições de trabalho, reivindicando melhores salários, né? E o principal líder dessa revolta foi um marinheiro negro chamado de João Cândido. Então, essa revolta dos marinheiros também faz parte, né, dos movimentos de resistência no Brasil, no primeiro período da República Brasileira, né? Depois que a revolta termina,